A gente vai dar continuidade então à discussão sobre os anticorpos, né? E a gente já falou então da IgA e também nós falamos, né, da IgD, ok? Então hoje nós vamos falar da IgM, IgG e IgE, né, e suas funções, sua atuação aí no nosso organismo, tá? Então vou começar inicialmente aqui falando da IgM, ok? Então, qual é o papel, né, da IgM ali no nosso organismo, tá? Para com as respostas imunológicas, né? Primeiro, né, destacar aqui que a IgM também pode ser um receptor de célula B, assim como eu tinha falado para a IgD. Então, essa célulazinha aqui que eu mostrei aqui, né, que tem a célula B contendo esse anticorpo aqui na sua superfície, né, funcionando como receptor de antígenos, tá? Que a gente chama de receptor de célula B, é um anticorpo, pode ser um IgD ou mesmo um IgM, tá? Mas outra função que o IgM tem, né? Ele tem capacidade de ativar a via clássica do sistema complemento, né? Então o IgM ativa essa via clássica do sistema complemento, né? Que também está descrito aqui nesse slide anterior, tá? Então essa molécula que está sendo representada aqui, no caso é um IgG, mas poderia também ser um IgM, né? Ativando essas moléculas, né, essas proteínas, o chamado sistema complemento. O IgM tem funções importantes, né? Ele consegue ser um anticorpo que, além de funcionar como receptor de membrana celular, ele consegue ser secretado pelos linfócitos B. E aí, o IgM ele vai ter um papel importante na resposta imune, por quê? Anota aí, pessoal, porque é muito importante essa função relacionada ao IgM, tá? Eu vou mostrar isso aqui com uma representação nesse gráfico, tá? Aqui tem uma imagem, né, da IgM, é um anticorpo, é o único anticorpo que pode ter uma configuração pentamérica, tá? Quando eu mostrei para vocês na aula, os anticorpos em geral vão ter essa configuração aqui como se fosse um Y, né? E o IgM ele consegue, a partir da existência de alguns peptídeos, né, ter uma ligação aqui de sulfeto, tá, que vai ligar aqui 5 anticorpos, tá, 1, 2, 3, 4, 5, tá, 5 anticorpos ao mesmo tempo, formando aqui como se fosse uma corrente, né, digamos assim, que a gente vai chamar de IgM pentamérica. Obviamente, essa versão da IgM aqui, ela não está na membrana celular, ela vai ser uma IgM de secreção, né, que vai estar circulando no nosso soro, tá? Bom, qual o papel da IgM na resposta imune? Então, olha só, gente, vamos supor que isso aqui é o que o corpo vai fazer mediante uma resposta imunológica, tá? E esse gráfico, ele apresenta o IgG, que nós não falamos ainda, e o IgM. O seguinte pode observar, o IgM, né, quando você tem a primeira exposição a um antígeno, né, vamos supor aí, foi o coronavírus, né, um vírus, ou mesmo um outro micro-organismo qualquer. Você foi exposto a ele. O seu corpo produz primeiro o IgM. Tá vendo? Então, a exposição do corpo aqui vai fazer com que os anticorpos a serem produzidos mais rapidamente é o IgM. Então anota aí que o IgM é um anticorpo caracterizado pela participação, né, como resposta inicial humoral. Então seria aquele anticorpo de resposta primária, tá? Essa aqui que é a nossa resposta primária. Essa aqui que é a primeira resposta que o seu corpo produz, né, algumas semanas após aí a exposição ao antígeno. Beleza? Então, o IgM é produzido rapidamente, mas a gente pode observar aqui, ó, depois quando eu falar de IgG, a gente chama atenção para isso. Já começa a produção de IgG um pouco depois do tempo aí de produção da IgM, né? E o que acontece? A IgM é produzida, ele sobe a concentração dele, né? Essa curva aqui mostra a concentração sérica do anticorpo, tá? Ou seja, a concentração no sangue. E aí, aumenta a concentração de IgM, depois ela estabiliza, depois cai de novo, né? Praticamente zero. E aí, se você tiver uma segunda exposição ao antígeno, está mostrando essa seta aqui, tá? O que vai acontecer? Seu corpo vai, mais uma vez, produzir IgM, né? Ele aumenta, depois diminui. Isso aqui, gente, já como é a segunda exposição ao antígeno,
já é um anticorpo de resposta, anticorpo não, já é uma resposta secundária, tá? Mas observem que a resposta da IgM na resposta secundária é semelhante ao que ocorreu aqui, ó, na resposta primária, né? Em relação ao tempo, né? E também a quantidade de anticorpos, na concentração dos anticorpos no soro. Então, o IgM ele vai ter sempre esse comportamento, né, de resposta primária. Ele, numa segunda exposição, vai se comportar exatamente da primeira vez, como se tivesse da primeira vez que houve aquela exposição, ok? E aí, a gente tem aqui, então, basicamente, a ação do IgM nos protegendo, mas a gente pode ver que já vamos ter uma grande concentração de IgG, tá? Então, gente, temos aqui que fazer chamar a atenção, né, para uma diferença aqui. IgM é um anticorpo de resposta primária, ok? Enquanto a gente for falar de IgG, de IgA ou de IgE, a gente está falando de anticorpos que vão ser ativos na resposta imune secundária, ok? Bom, então vamos falar logo do IgG, né? O que a gente tem aí atribuindo como função para o IgG? Tem várias coisas. Lembrando que é o anticorpo mais presente no nosso corpo. É o principal anticorpo aí associado à memória imunológica, tá? Porque ele sobrevive aí quase um mês na corrente sanguínea, né? Então, ele tem uma grande durabilidade. E como que ele vai proteger o nosso corpo, né? Qual atividade ele tem? Bom, eu já mencionei alguma delas, mas vou mencionar novamente, tá? Ele pode opsonizar os alvos, né? Isso vai ajudar na ação de macrófagos e neutrófilos, né? Se vocês lembrarem, opsonizar, né, é o processo que a gente vai ter uma célula, um determinado micro-organismo sendo marcado por proteínas, no caso aqui é IgG, para sofrer morte celular por fagocitose. Então, os fagócitos vão ser os macrófagos e os neutrófilos, vão identificar esse anticorpo IgG na superfície de bactérias, por exemplo, e vão fagocitá-los. O IgG também pode promover a ADCC, que eu já tinha mencionado para vocês, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, e chama a atenção para a ativação principalmente das células natural killers, né, e macrófagos nesse processo. Tá? Então percebam que aqui a imunidade mediada por anticorpos, né, imunidade humoral, está ajudando também a atividade da imunidade inata, tá? A IgG também ativa, né, a via clássica do sistema complemento, né, ou seja, ele ativa o complemento, como eu mostrei aqui nessa figura, né, esse IgG aqui, ó, está ligado nesse micro-organismo, e aqui isso permite depois que o sistema complemento se ligue nesse IgG, sendo ativado e exercendo aí diversas funções na proteção do organismo. E o IgG também está assinalado aqui como imunidade neonatal. Okay? Qual a diferença da imunidade neonatal do IgG para o IgA? Apesar que alguns estudos apontam a presença de IgG no leite materno, a gente vai dar muita atribuição nessa proteção aí neonatal para o IgA. O IgG, gente, ele vai estar muito associado com a imunidade neonatal via placenta, ok? O único anticorpo que atravessa a nossa placenta é o IgG. Então, o bebê, enquanto está ali na barriga da mãe se desenvolvendo, né, ele está adquirindo imunidade da mãe, tá, pela placenta. Depois que ele nasce, ele vai adquirir principalmente IgA, tá? E o IgG vai ser via placentária. Tem até um gráfico interessante aqui, ó. Presta atenção com esse gráfico. O que acontece? Está escrito aqui, né, o nascimento do bebê e aqui a idade do bebê em meses, né? O que a gente pode assinalar aqui e observar que interessante. Quando o bebê nasce, né, o IgG da mãe, o IgG materno, o que ele está fazendo aqui? Ele começa alto e está caindo, né, vertiginosamente. Ele zera aqui bem próximo dos 6 meses de vida. Nesse período, o IgG do bebê, que é o que o bebê está produzindo, né, começa a aumentar. Ele também começa do zero, né, como eu falei. Ele vai ter uma, uma produção nula de anticorpos quando nasce e começa essa produção após o nascimento. Então o IgG vai subindo, subindo e vai subindo aí ao longo da vida desse bebê, tá?
principalmente pela exposição a micro-organismos e também pela exposição a vacinas, né, que vão induzir nesse bebê aí a produção de anticorpos. Então isso é importante porque nos primeiros 6 meses de vida, os anticorpos IgG que passaram da placenta, eles ainda vão protegendo o bebê, né? E nesse momento também é importante lembrar que tem a concentração de IgA, né? Que o bebê deve estar amamentando. Então vai ter um pouquinho de IgG associado com a amamentação e a presença de IgA, que vão garantir esse bebê aí essa imunização via anticorpos, enquanto o bebê está produzindo os próprios anticorpos. Beleza? Essa imagem aqui, ó, ela mostra basicamente o processo de opsonização. Tem aqui uma bactéria, né? Essa bactéria está revestida aqui por anticorpos, tá? Tem vários anticorpos aqui, IgG, ligados ao perfil dessa bactéria. Então, esse processo aqui é que a gente chama de opsonização. O macrófago, no caso, ele tem o receptor, né? Receptor desse anticorpo IgG. Ele se liga no IgG aqui nessa ponta do IgG. E aí, ao reconhecer esse IgG, essa célula começa a modificar a estrutura do seu citoesqueleto e da membrana celular para englobar, né, para fagocitar aqui a estrutura do IgG com essa bactéria que está opsonizada. Então, esse aqui é uma esquematização do processo de opsonização relacionado a IgG. Ok? Bom, outra coisa interessante para a gente falar do IgG é a sua associação com a memória, né? Ou seja, enquanto o IgM é um anticorpo tipo de resposta primária, o IgG é o anticorpo mais famoso que a gente tem aí, associado à memória imunológica. Tá? Ou seja, ele tem a ver com a resposta secundária, que é aquela resposta, né, que vai vir após a segunda exposição àquele antígeno, como é mostrado aqui nesse gráfico. Então isso lembra, né, a noção de memória, como eu falei nas aulas anteriores, é o quê? É a capacidade do sistema imune tem de, numa segunda exposição ao mesmo antígeno, desempenhar uma resposta mais rápida, né, e também mais forte, né, mais intensa contra aquele micro-organismo. Por isso que muitas vezes a gente nem percebe, né, que houve ali a tentativa, né, de invasão do nosso corpo por um determinado micro-organismo. Então, o que vai acontecer, por exemplo, aí com o coronavírus? Né? Muitas pessoas, às vezes, vão pegar essa infecção, não vão nem sentir, vão produzir IgM inicialmente, IgG para proteção mais secundária, tá? E se esse vírus voltar aí, a pessoa já vai ter IgG de memória e não, esse vírus não vai exercer nenhuma preocupação, né, para questão de saúde pública, porque depois de meses aí de exposição da humanidade a esse vírus, a gente vai ter, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas, né, imunizadas, que vão garantir a elas também a proteção, né, contra esse vírus. E o que é interessante observar que o IgG, apesar de demorar para ser produzido, né, e boa parte desse IgG que a gente está falando aqui é estimulado, né, pela produção do interferon gama, né, interferon gama, que a gente mencionou na aula de linfócito T auxiliar, né, que corresponde ao perfil TH1, certo? Perfil TH1, libera aí o interferon gama, que induz o linfócito B a produzir o IgG. Então, o que acontece com o linfócito B? Ele inicialmente produz IgM, que é o anticorpo que ele produz assim, como se ele tivesse a receitinha mais fácil para fazer ali do IgM, e depois que o organismo está lidando mais com aquele tipo de micro-organismo, o linfócito T auxiliar tiver mais ativo, ter mais, digamos, informações estratégicas, né, desse micro-organismo, ele sendo ativado no perfil TH1, produzindo interferon gama, ele vai fazer com que o organismo da pessoa mude de IgM para uma IgG. Né? Então vai ter um negócio que a gente chama de mudança de isótipo ou troca de isótipo. Tá? Então o organismo vai parar de produzir o IgM, como vocês veem caindo aqui, mas vai aumentar muito a produção do IgG. Tá? Isso que eu estou falando para o IgG, gente, pode valer também para o IgA ou para o IgE. Qual é a diferença? Por que vai ser IgG, IgA ou IgE? O que determina isso? Vai ser as citocinas, né, que estão envolvidas. Como eu disse, se for interferon gama, vai ser produção de IgG.
Se for interleucina 4 e interleucina 5 juntas, vão induzir no linfócito B a produção da IgA, como eu falei anteriormente, e se for apenas interleucina 4, né, vai ser a produção do IgE. E o que a gente pode observar aqui, então, na resposta secundária, né, dessas anticorpos, né? Você vai ter aqui uma resposta aumentada, e depois decresce a produção de anticorpos, mas ela se mantém alta ainda, mostrando que ficam bastantes anticorpos aqui, que são anticorpos de memória, tá? Se o micro-organismo entrar em contato no corpo de novo, essa célula B de memória vai produzir rapidamente aqui, que ela já está com a receita pronta, esse IgG específico, e ele vai aumentar bastante na resposta imunológica, né, para eliminar esse micro-organismo, tá? Então, caracterizando bem aí a memória imunológica. O que vai acontecer aqui? Esse IgG vai descer e vai ficar aqui num patamar maior do que na resposta inicial. Sempre vai aumentando a resposta à medida que a exposição vai acontecendo. Isso é bem evidente aí nas pessoas que têm alergias. Quanto mais a pessoa se expõe a um alérgeno, tá? Mais rápida e mais potente é a resposta imune em relação àquela manifestação alérgica, porque você vai mantendo uma maior quantidade de IgE específico para aquela alergia, né, no seu sangue, ok? Então, aqui a gente fecha, né, falando um pouco do papel do IgG, depois eu vou retomar isso daqui com uma atividade, tá? Comparando o uso de IgG e IgM, né, na prática aí que a gente pode adotar na clínica. Vou mostrar para vocês a atividade aqui, ó, tá mais aqui para frente, né? Vou só apresentar o probleminha para a gente pensar e depois na outra aula a gente discute, né? Então, eu tenho uma gestante de 8 semanas, fez testes aí imunológicos, né, para rubéola e toxoplasmose, tá? E teve os seguintes resultados, né? Então, ele foi testado para rubéola, para IgG e para IgM, e para toxoplasmose também para IgG e para IgM. Então, aqui tem o resultado do exame, que é a concentração desse anticorpo IgG específico para rubéola no sangue, aqui no caso do IgM para rubéola, aqui do IgG para toxoplasmose, e aqui do IgM para toxoplasmose. E aqui, o que significa esse resultado? Então, por exemplo, temos aqui um resultado de 146 unidades internacionais por ml de sangue, né? E aqui tem as referências. Se for inferior a 4,6 é não reagente, se for até 9,9 é indeterminado, se for acima de 10 unidades é reagente. Então, a gente pode falar que esse IgG aqui deu positivo, né, para rubéola. Olha aqui é o IgM, 0,62. Então, ele deu inferior a 1,2. Então, ele é não reagente. Ou seja, a gente pode considerar que esse IgM aqui é negativo para a rubéola. Toxoplasmose, né? A gente tem aqui 0,8 unidades internacionais. Se for inferior a 2 unidades internacionais, ele é negativo, né? Não reagente. Então, a gente pode falar que nesse exame, o IgG para a toxoplasmose é negativo. IgM, 3,2. Então, 3,2 vai dar reagente. Olha só. Se for superior a 0,6, né? Como é o caso aqui, ele dá reagente, ou seja, ele dá IgM positivo para a toxoplasmose. Então, o desafio aqui é que vocês consigam explicar esses resultados apresentados, tá? Então, numa próxima oportunidade, eu vou discutir aí com vocês sobre esse probleminha, para a gente interpretar ele aí, a aplicação do conhecimento sobre o uso de IgG e IgM, né, no diagnóstico aí de algumas doenças infecciosas.